Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Eu e a Carol não teríamos conhecido a Ana Adelaide Peixoto se não estivéssemos no Mulherio das Letras em João Pessoa em outubro de 2017, há um ano atrás. Estando lá, foi muito fácil notar o tanto de escritoras que escrevem regularmente, publicam às vezes de forma independente, têm público, mas estão restritas à sua localidade. É o caso da Ana Adelaide Peixoto. A Ana Adelaide escreve desde 1993 crônicas e publica em jornais como o Norte, o Correio da Paraíba e na web também, no jornal Contraponto. Só em 2016, a Adelaide tomou para si a tarefa de reunir, editar e publicar em 2 volumes as diversas crônicas nos livros Brincos Pra Que Te Quero e de Paisagens e de Outras Tardes. Ao escolher a crônica como seu gênero, a Adelaide explora muito bem a flexibilidade que a crônica tem. Ela vai desde uma lembrança remota, ela faz de uma lembrança remota um tema para uma crônica, como também algo vivido recentemente. Adelaide sai de mãos dadas com a crônica por João Pessoa e eu, como sua leitora, vou seguindo esse percurso interessante de uma mulher que se diz feminista desde criancinha. Espero que você goste da entrevista. Apresento a você Ana Adelaide Peixoto. Eu comecei a escrever crônicas, eu nem sabia direito que aquilo ia ser crônica, né? Eu comecei fazendo uma homenagem a meu pai e foi uma coisa assim muito orgânica, né? De eu manifestar naquele escrito um pouco daquele sentimento no momento da perda dele. E essa homenagem ao meu pai foi também por conta de uma coisa que ele falava. Ele dizia: você fala tão bem, você fala as coisas, claro, falando em almoço familiar e tal. Ele dizia: por que você não escreve essas coisas? Principalmente, e ele não era escritor nem nada, mas eu acho que ele sentia alguma coisa articulada na minha conversa, principalmente nos temas polêmicos, né? Uma adolescente, vamos dizer, quando eu era jovem, que para poder ganhar meu espaço de filha mais velha, porque eu venho de uma família de 4 meninas, vocês podem imaginar numa província como João Pessoa, a repressão sexual principalmente, então eu fui a mais velha que saía abrindo os caminhos para as minhas 3 irmãs mais novas. Então foi um pouco assim, eu gostava de conversar em casa, eu era muito tímida fora, eu não tinha esse traquejo que hoje eu tenho, claro, a sala de aula me deu isso muito, e eu começo a escrever como se eu estivesse conversando aqui com você. E começo a escrever também numa linha que eu trabalhava também, isso não foi uma coisa pensada, eram 2 temas que me moviam. Era o tema das memórias e um outro viés, esse muito forte, que era a questão das mulheres. Eu sempre fui uma pessoa muito instigada. O fato de ser mulher, de vir de uma casa feminina e ter sempre uma mentalidade de isso inconsciente, quando eu era muito jovem, quando era menina, quando era adolescente, eu queria ser menino, porque eu dizia assim: mas por que não pode? Os meninos vão para a festa, por que eu não posso ir? Então essas questões que começaram assim rasteiras, depois vão se aprofundando na minha vida e eu descubro que eu sou feminista, né? Então na época que li O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir e outras escritoras, eu fiz letras, então o meu mestrado foi sobre o silêncio feminino, quer dizer, a minha dissertação. E o interessante é que, para você ver como a gente cai nas armadilhas, quando eu fui estudar, eu sou da área do meu departamento, o Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, então eu sempre trabalhei com língua inglesa, depois migrei para a literatura, e o meu mestrado eu fiz aqui, mas eu tive bolsa sanduíche para fazer na Inglaterra, e me apaixonei pelo movimento lá pós-guerra chamado dos Angry Young Men, que é sobre a raiva masculina. Então, o meu trabalho era sobre a raiva masculina, você imagina. Eu acho que eu estava com muito... Eu acho não, eu estava num momento bem raivoso da vida, muito impotente de certas coisas, e me identifiquei alucinadamente com a raiva dos homens. E aí, lá para as tantas, eu boto um capítulo sobre o silêncio feminino. Mas era uma coisinha pichototinha, né, pequena. E aí, depois, eu abandono toda a raiva e descubro esse universo imenso que era do silêncio feminino.
E começo a me engajar, eu comecei a participar dos movimentos feministas aqui, mas essas questões das mulheres, principalmente a questão da subjetividade, do cotidiano, da domesticidade, aquelas questões mais sutis. A questão da crônica é sempre a partir de mim, né? A minha cozinha, os meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, os meus alunos, a minha praia, as minhas dificuldades, a minha raiva, o meu silêncio. Eu estava dizendo para você que são esses dois temas que eu trabalho, as memórias e as mulheres, né? Que é um tema que eu escrevi muito sobre as mulheres. E o trabalho como professora foi muito enriquecedor. Eu trabalhei 25 anos como professora universitária e o trabalho em sala de aula, eu dei muito tempo aula de uma disciplina chamada Mulher e Literatura, aonde esse trabalho me trazia muito assunto para as crônicas, porque aí chegou uma hora que a minha crônica virou uma outra história. Então tem hora que eu escrevo realmente sobre o terraço de casa, mas eu comecei também a migrar um pouco para texto de opinião, para pequenos ensaios, quando eu falava de literatura, artigos literários, né? Eu faço resenha crítica de cinema. Então eu saio um pouco passeando e a minha crônica hoje já tem esse caráter híbrido de gênero textual que eu nem sei mais o que é. Às vezes eu sou cronista pura, mas às vezes eu sou essa outra coisa que é um texto de caráter pessoal, mas que eu vou para o público. Às vezes tem gente que diz assim, mas você se expõe tanto, você coloca tanto suas questões quando fala de namorado. Mas eu digo, mas não necessariamente aquilo tudo aconteceu daquele jeito, não é? Memória é uma coisa que você tem uma fabulação. A escrita é uma forma de eu organizar um pouco a minha subjetividade, não é? Escrevendo, mesmo que eu escreva sobre Recife, que eu escreva sobre Londres, que é uma cidade que eu passei tempos e adoro, que eu escreva sobre o Rio de Janeiro, que eu escreva sobre o Mar do Bessa, que eu escreva sobre o almoço daqui de casa familiar, eu estou organizando esse pensar e eu estou organizando o meu expressar, eu estou organizando o meu lugar no mundo, quer dizer, o meu lugar nessa casa, o meu lugar na minha família, nos meus amigos, em João Pessoa. Eu acho que, no meu caso, organizar esses dois livros foi assim uma experiência de você juntar, né? 25 anos escrevendo, essa coisa fica dispersa, desorganizada. Eu queria fazer isso, ter um formato, eu queria que tivesse uma estética, e foi muito mais para mim do que para qualquer outra coisa. Agora, claro, que uma vez que você faz para si, você não quer aquilo guardado embaixo do colchão, você quer lançar aos leitores, você quer que as pessoas leiam, que as pessoas conheçam. Então existe esse desejo meu de espalhar esses meus escritos, essa minha fala e ter essa voz. Interessante que muitas mulheres chegam para mim e dizem assim, mas Ana, eu estou lendo seu livro, parece que você está falando da minha vida, parece que fui eu que escrevi. Então, assim, o que eu percebi, que depois que eu junto todas essas crônicas nesse volume de memórias, eu, na verdade, escrevi sobre uma geração. Eu não escrevi só sobre mim. Essa é uma pergunta que, aonde você vai, ela acontece. É uma pergunta que exige uma resposta até mais longa. Vou tentar ver. Quando você fala em literatura feminina, a Marina Colasanto tem um texto que eu adoro, que ela fala assim, por que perguntam se existimos? O texto é esse, por que perguntam se existimos? Então ela diz que o problema não está na resposta, o problema está na pergunta. Porque continuam perguntando se existe literatura feminina, porque você continua na invisibilidade. E eu não estou dizendo o fato de você ter feito essa pergunta, mas essa pergunta porque ela é presente aonde você vai. Eu fiz essa pergunta uma vez para Marina Colasanto, há muitos anos atrás, eu crente que abafava, e ela disse, ela respondeu com esse texto, que depois eu peguei e dei para os meus alunos. É um texto importantíssimo para entender um pouco. Ora, que o mundo é masculino, a vida toda o mundo foi masculino. Então, eram os homens que produziam tudo, as artes inclusive, e não precisava do termo literatura masculina, porque os homens que escreviam, você jamais ousava dizer que uma mulher tivesse capacidade de criar nada artístico. A mulher procriava, o homem criava, como já disse aí algum filósofo que eu não estou lembrando. Então, o que é que acontece? Se
a arte é só o homem que pode criar, e se a escrita universal, como se chamava, era masculina, quando aparece esses estudos e esse termo de escrita feminina, foi justamente para fazer esse contraponto. Olha, nós existimos, nós temos uma escrita. Então, quando você vai fazer esse resgate, você vai ver o que é que as mulheres escreviam. Se você pega uma escritora como Jane Austen, lá no meio do século XIX, na Inglaterra, ela vai escrever sobre casamento e sobre o isolamento da mulher. Então, tem gente que acha superficial a escrita, mas o que é que ela vai encontrar? Formas, como é que ela denuncia aquela sociedade vitoriana da época na Inglaterra? Ela denuncia escrevendo algo aparentemente superficial, mas para você poder ir lá onde estava. Então, você criava estratégias para dizer que você tinha uma literatura feminina. Claro que depois vai surgir literatura de autoria feminina, literatura escrita por mulheres. E quando você escreve, você finge um ponto de vista. Então eu posso escrever com o narrador masculino, com o narrador feminino, eu posso escrever dizendo que sou uma pedra, que sou uma lua, que sou o que for. Mas se eu for escrever uma história da mesma forma que vai um homem escrever essa mesma história, eu não tenho como negar que atrás disso tudo, quem está escrevendo sou eu. Ana Adelaide, mulher, nascida aqui, que moro aqui no Bessa, que tenho determinadas influências, determinadas referências. Então, eu não tenho como esconder o meu sexo. Agora, ao mesmo tempo, você não vai precisar procurar. Houve épocas em onde a gente procurava nos textos as marcas femininas e masculinas, não é? Mas hoje você não precisa mais disso. E outra coisa, quando você diz escrita feminina para uma moça de hoje, que tem todo esse caminho, lá desde Safo, fazendo esse resgate, ou falando dessa literatura feminina, ela não, às vezes não se toca dessa trajetória. Quer dizer, o termo hoje é escrita literatura feita por mulheres, ou seja, produzida, mas não necessariamente você tem que ter uma escrita feminina. E eu digo, existe escrita feminina? Existe. Agora você precisa entender o que é feminino. Feminino no século XIX era uma coisa, no século XX era outra. Se você me perguntar o que é feminino hoje, eu não vou saber lhe dizer. Então a pergunta continua, porque a nossa existência ainda, pelo visto, ainda está em formação, em afirmação. Eu acho bacana que se discutam esses títulos, esses nomes, esses avanços e também as recuadas, não é? E às vezes as transformações. É como a palavra gênero, não é? Que hoje, estudei isso na década de 80, gênero era uma coisa. Hoje não sei mais não saberia mais nem falar de gênero, porque já se desconstruiu o gênero também, como o feminino também já foi desconstruído. Eu acho que eu sou de uma geração que saiu rompendo tudo, né? Eu estou com 63 anos, então, assim, a minha adolescência eu era de uma casa, vamos dizer assim, um pouco mais liberal do que das minhas amigas, ou pelo menos da maioria. Mas existiam muitas amarras e muitas prisões para que não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E eu me incomodava bastante, como já falei. Mas quando você vê hoje, a liberdade sexual é estampada, né? Todo mundo tem a sua vida sexual livre, mais livre. Mas tem coisas, a vida da mulher, a mulher conquista lugares, você vê que a gente está aqui fazendo Mulherio das Letras, um boom da escrita dita feminina. As mulheres, quando eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, esse sanduíche que eu fiz, foi exatamente em meados de 86 e o ano de 87. Todas as livrarias de Londres, de Cambridge, de Oxford, era só Jane Austen, Virginia Woolf, Rebecca West, o resgate do mulherio todo e das mulheres contemporâneas, montes de áreas de pesquisa. Eu assisti aula sobre esses assuntos, né, da escrita feminina, da crítica feminista, então estava tudo. Então isso é uma mudança muito grande que você vê. Agora tem coisas que é aí que pega, que são as coisas mais subjetivas, as forças mais invisíveis. Essas eu acho que andaram um pouco. Quer dizer, a gente não tem mais aquela coisa do cara dizer você não pode, você não é capaz. Isso não tem mais. Mas existe assim do cara, não publica você,
ou então um marido ou um namorado olha para você de uma forma que lhe derruba ou que lhe diminui. São coisas não ditas, né? Que eu acho que essas são seculares, que vêm com a invisibilidade, com o silêncio ancestral, e essas eu ainda acho muito, muito presente. Eu convivo com muitas amigas, tenho muitas amigas solteiras, viúvas, separadas, mais velhas, irmãs, mais novas, tenho minhas irmãs, e eu vejo essa questão que eu estou lhe falando todos os dias, em todas as casas, inclusive na minha. Inclusive na minha, porque eu também não estou fora desse ciclo, desse círculo onde a gente projeta, onde a gente produz esses mecanismos que são armadilhas, que estão registrados no meu corpo, estão registrados no meu discurso, e eles estão registrados na minha experiência de viver. E é como eu disse antes, eu tenho consciência disso, mas às vezes ele está tão entranhado em mim que é orgânico e que eu só me dou conta depois, né? Então eu acho que nessa parte as mudanças ainda são precárias, mas é claro que a vida mudou. A vida para as mulheres eu acho que mudou, e mudou de todo mundo, e mudou para melhor.